3. Vou começar lendo o poema. Let's go. Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo. Assim triste. Assim magro. Nem estes olhos tão vazios. Nem um lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos tão sem força. Tão paradas e frias. Mortas. Eu não tinha este coração. Que não mais se mostra. Eu não dei por esta mudança. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou retida? Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu, educação. de fato, inspirei para fazer o GGT aqui na Que vai mudar a economia, mudar a sociedade, toda e qualquer manifestação humana. A grande guerra. Não sei não, cara. Salve, Librojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas e histórias. Eu sou Luz Negra, vulgo Geovan da Física, e aqui comigo está... Luca Catani, mais uma vez aqui. Vulgo Luca Catani. Vulgo Luca Catani. Luca Catani, vulgo Luca Catani. Eu tenho que Hoje falar no teremos uma microfone. conversa com um colega de curso aqui. Colegário. Um colegário. Sim. E não existem problemas que a engenharia não consiga resolver. Ainda mais a engenharia física. Quem vai nos comentar um pouco sobre isso é ele, Olegário Santos. Olegário, te passo a palavra. Bom, então vamos lá. Bom dia, meu nome é Olegário, eu sou aluno da graduação em Engenharia Física e eu tô aqui desde 2019, na luta. Já há 4 anos. Exatamente. Completando agora. Completando agora 4. 4 anos. Por estar no fim do curso praticamente, mas flutuando aí em algum período, eu não sei qual é. Você estima que vai demorar quanto? Acho que em 2025 eu já consigo terminar. Bonitinho. Certinho na... Eu espero. Vai dar tudo certo. Vai dar. Enfim, vamos começar com o mais fundamental, que é por que você está aqui? Na Engenharia Física ou na Física? No Instituto? Primeiramente, por que você está aqui nesse podcast? Porque você Porque eu está estou aqui no aqui. Physicast. Bom, vamos lá. Eu sempre quis vir aqui. Em algum momento eu sempre quis vir. Sempre quis participar, mas aí nunca tinha tido a oportunidade. Eu já tinha até comentado com um amigo que talvez quisesse vir. Mas aí eu acabei nunca vindo. Aí apareceu a oportunidade, o Giovan convidou e eu aceitei. Basicamente foi isso. Ouvi dizer que um colega ia vir com você. O Guilherme ia vir, mas ele tem aula agora, então... É. Aula de alguma coisa de plateia. Formação de plateia. Formação de plateia. Que... Não tenho a menor ideia do que posso fazer. Bom, ele me Não disse tenho um a menor pouco. ideia. Eu tava conversando com ele agorinha. Sério? Sério. Ele falou, eu ia lá com o Legário, mas não deu pra ir, porque eu tenho aula agora. Droga. É. Aí ele falou que ele tem que ver lá as apresentações, aí ele dá a opinião dele. Gostei, não gostei. Aí ele falou que o professor ficou com raiva dos... Não sei, mas ele ficou revoltado que todo mundo tá falando que gostou. Ele falou, como que todo mundo gosta de tudo? Não... vocês estão mentindo. Todo mundo gostar de tudo? Mas é uma disciplina de Ele núcleo passou livre, várias- né? É. Muitas pessoas que estão lá não é daquela área, então assim, tem o olho pra ver alguma coisa mais específica e dizer, não gostei. Eu vou dizer, gostei de tudo. É isso aí, me dá a nota, as horas e... É isso Bora. aí. Então, saiba que eu me sinto extremamente honrado em tê-lo aqui. Ainda mais depois de saber que você queria estar aqui. Sim. É uma coisa que me deixa muito grato. Extremamente honrado. Faz minha vida valer a pena momentos como esse aqui. É muito bom, muito gratificante. E é complicado às vezes. Levantar de manhã para vir para a universidade,
talvez sem motivo algum. Então é gratificante vir com algum motivo. Sim, exatamente. Muito obrigado, Olegário. Nossa, esse podcast começou muito penoso. O texto que eu li, você já começou falando, nossa, já era pra eu ter formado 4 anos, só em 2025. E agora tá isso aqui, nossa, a gente tem que acordar de manhã e vir pra universidade. Tá muito penoso. Tá muito penoso. Tá muito, Reflete a vida. tá muito reflexivo, então. Aliás, Refletindo tristeza. quadro de hoje, A Grande Onda. Esse quadro, vocês já viram? Não. Não é um quadro, é uma gravura. Eu vi, mas eu não lembro o que eu vi. É belíssimo. Japão sendo. Grande Onda de Konagawa, algo assim. Eu quero o Japão. E ao fundo temos o Monte Fuji. A onda foi grande, hein? Isso, é o Monte Fuji. É belíssimo. É uma das gravuras mais conhecidas e reproduzidas do mundo. Eu achei que era uma onda. Não, é Também você disse. É o Monte Fuji. Belíssima. Faz parte de uma série de gravuras que retratam o Monte Fuji sob diferentes perspectivas. E essa é uma delas. E aí temos os barcos, com os pescadores, sendo assolados pela onda. Belíssimo. Belíssimo. Adorei. Aliás, tenho que deixar aqui meus agradecimentos aos artistas. Porque sem os artistas, o mundo seria um lugar sem graça. Um lugar sem cor. Olha esse trocadilho. Eu nunca tinha pensado nesse trocadilho até que uma pessoa falou. Eu falei despretensiosamente, aí a pessoa falou: ah, sem cor. Ah. Tá Mas bom. o Isso mundo... é um trocadilho Um mesmo. trocadilho. Então, o mundo seria um lugar sem cor. Seria um lugar um pouco mais triste. Parabéns aos artistas, porque aqui nós valorizamos eles. Certo? Certo. Feitos os comentários sobre essa bela gravura, vamos prosseguindo com o nosso querido Olegário. Eu já quero fazer uma pergunta. Por que a engenharia física? Então, eu queria o física bacharelado. Muito provavelmente eu ia ser deserdado se eu fosse bacharelado. E aí Deserdado? eu fui pra... É assim, faz da gente um físico. Mas o que que o engenheiro faz? Faz tudo, né? Mas eu ainda tô com uma vontade muito grande de mudar pro bacharelado em física. Não pretendo continuar com a engenharia, não. Acho que não é um curso que não é pra mim. Conta mais sobre esse plano. Então, eu não fiz a mudança de curso ainda, mas muito provavelmente esse ano eu vou fazer. No final. Porque... Nossa, é uma estratégia, né? Estratégia do francês. Estratégia. Do francês entrou, não, paz. Vou fazer engenharia. Engenharia física. E chega lá no final. Física. Física. Mudou pro bacharel. Magicamente eu mudei meu curso pro bacharel. Não sei o que aconteceu. Quem me colocou meu nome lá, meus dados. É, erro do diploma, né? Imprimiu errado lá. diploma imprimiu errado. Era pra ter engenharia aqui. Erro de digitação, pai. Erro de digitação. Aconteceu. Até colocaram um mural lá no... Meu nome lá no bacharel, vai. Por quê, Aconteceu. né? Não sei, eu também não sei. Alguém colocou meu nome lá e deixou. E por que você tem vontade de mudar pra bacharel? Então, eu quero fazer pesquisa. Então, se eu continuar na engenharia física, eu muito provavelmente não vou sair pra trabalhar. Já vou querendo mestrado, fazer uma pós-graduação. Então, qual é a diferença de eu fazer física ou engenharia física? Qual vai ser, assim, a diferença fundamental mesmo? Não tem nenhuma. Só vou estar sofrendo mais, inclusive. Porque a engenharia, a grade dela é muito extensa. Ela pega muito de você, porque tem semestre que você tem 8 disciplinas, assim, no normal mesmo, se você estiver seguindo o fluxo. 8, 9 disciplinas é muita coisa para uma pessoa fazer. Isso viola vários direitos humanos. Viola vários direitos humanos. Absurdo. Bom, seus pais não estavam errados. Física só faz pesquisa mesmo. Você vai pra pesquisar. Provavelmente eu vou pra pesquisa. Pesquisa em quê? Alguma área específica? Eu tô conhecendo algumas áreas agora. Agora eu tô na matéria condensada, que estão lá, né? Tô lá também. É uma área que eu tô gostando bastante. É só teórica, ela não é experimental.
Mas aí eu fico pensando que às vezes eu sinto falta de uma física experimental. Algumas dúvidas. O que é matéria condensada? Brincadeira. Matéria condensada, deixa eu ver como é que eu posso explicar de maneira simples. É basicamente um estudo sobre sólidos. Como se fosse um estudo sobre sólidos, como as coisas acontecem dentro. Eu tenho estruturas, como é que eu posso manipular elas, quais são os efeitos que tem uma estrutura em outra. Entende mais ou menos? Sim. Complicado de eu poder te explicar. Tem uma definição muito boa de matéria condensada, mas não vou falar exatamente ela. Mas é basicamente isso, um grande estudo sobre sólidos. Grande estudo sobre sólidos. Que é matéria condensada. Alguém mandou mensagem no chat. O Olegário, ele abriu aqui, ele tá vendo as mensagens que vocês estão mandando. É o Rafael falando que o microfone dele está... Dando umas falhas. Bom, O meu? O Olegário? O Olegário tá não quase beijando o Na microfone. verdade, não é o microfone, é a intensidade da... Tô falando um pouquinho sim, mais tem alto. que falar um pouco mais alto. Ok, perfeito. Mas tudo bem, tranquilo até aí. Não, ok. Aliás, Falar mais alto. um salve para o Rafael Lopes, nosso querido. Em breve estará aqui. Desde o princípio ele quer vir aqui e ainda não veio, mas em breve ele estará aqui. Vai ser divertido ter uma conversa com ele. Continuando com o Olegário. Você sempre se interessou por física? Eu acho que isso veio mais no fim do ensino médio mesmo. Eu sempre gostei de ciências exatas, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu falava, eu quero fazer... Falava algum curso genérico, sei lá, direito ou alguma coisa assim. Mas aí mesmo que no fim do ensino médio eu comecei a me encontrar e eu comecei a gostar muito mais das áreas de exatas do que das outras áreas. Aí eu vi, eu tenho que ir pra esse lado, porque acho que vai ser mais fácil pra mim, vai ser melhor. Esse negócio de curso genérico, eu tinha um amigo no ensino médio, ele falava que queria fazer odontologia. Aí hoje em dia eu pergunto por que ele mudou, sabe? Por que falava que eu ia fazer odontologia? É só alguma coisa que eu dizia pra eu falar pros meus pais, né? É só sempre você... assim, é uma coisa que a gente fala por falar mesmo, tem que falar, né? Alguma coisa a gente fala qualquer coisa, mas pedir pra uma pessoa de 15 anos dizer o que você vai querer ser da vida é pedir demais, né? Concordo. E você tem que tentar para descobrir o que você gosta nessa vida. Aliás, Olegário, o que você gosta nessa vida? O que eu gosto nessa vida? Pergunta boa, hein? Pergunta boa, vamos lá. Gosto de muita coisa. Eu poderia especificar. Gosto de ouvir música. Gosto de jogar. Mas geralmente os jogos que eu jogo é só xadrez, então não tem muito o que falar, né? Gosto de dormir. Esse é padrão. É o padrão. Gosto de estudar também, não vou dizer que eu não gosto, porque eu gosto de estudar. Eu acho muito bom estudar. Tá aprendendo uma coisa nova sempre é muito bom. E eu acho que é isso. Já que a gente tava falando do ensino médio, eu meio que te conheci, né? A gente se cumprimenta porque um dia eu cheguei em você e falei, eu acho que eu te conheço. Lembra? Você lembra disso? Lembro. Acho que foi lá no Instituto de Química, né? Foi lá no Instituto de Química. Acho que eu saí do banheiro assim, eu te vi, não sei. Foi isso mesmo. Onde você estudou? Eu ainda, até hoje eu tenho essa impressão que eu já te vi. Então, eu moro lá no Canedo. Eu fiz meu ensino médio lá. E foi? Foi. Você conheceu algum João Pedro? João Pedro, assim, é um nome bem comum, né? Eu posso ter conhecido... Ele era de jogos também. Ainda continua comum. Eu tenho a impressão Mas que eu te tá. conheço de algum lugar. Se você já foi no Canedo alguma vez e já conheceu algum colega lá, alguma coisa assim, a gente já deve ter se visto. Não. Mas João Pedro eu conheço, sim, uns 2 ou 3 João Pedro. João Pedro, acho que é Moura, não sei. Aí esse detalhe eu já não sei. Eu conheço muito João Pedro. Então é mentira da minha memória. Mas tem coisas assim, né? A gente às vezes vê uma pessoa e tem certeza que conhece ela, já viu ela em algum lugar e talvez sim, talvez não tenha visto. Engraçado. É isso. É muito interessante. Não é? Verdade. E vamos começar aqui agora O que você quer? a guiar ele em uma viagem interessante. Eita. Uma viagem proposta por um gênio. Gênio chamado Abimael. Meu Deus, tô com medo Então, já. Guiaremos a essa viagem.
É relatada uma aventura de pessoas que foram ao centro da Terra. E é baseado nessa aventura que nesse momento nós te guiaremos para o inferno. Perfeito. É o que faremos neste momento. Perfeito. Então, vamos começar aqui. Começando essa aventura. Vocês conhecem essa história? Bom, eu conheço porque eu li, né? Eu li lá o que foi proposto. Aí não vale. Tem que perguntar pra ele. Aí não vale. Aí Eu li o é roteiro complicado. Então diga, Olegário, você conhece essa história? Você tá falando da viagem ao centro da Terra? Do livro do Júlio Exatamente. Verne? Sim. Muito bom aquele livro. Eu não cheguei a ler ele. Eu li só o 20.000 Léguas. Mas eu conheço, sim, um pouco da história. Faremos algo parecido aqui agora, te guiando para uma viagem. E esperamos que você goste. Uma viagem Ok. que foi proposta primeiro nas faculdades mentais do nosso querido Abimael, que, aliás, é válido ressaltar que não está aqui conosco porque está doente. Como eu falei, tem uma coisa estranha aqui nesse projeto. Coisa estranha. Tem. Um por um, assim, vão acontecendo coisas. Mas vamos indo como dá. Então, o princípio dessa história... Só que no caso aqui, ao invés de ser uma viagem ao centro da Terra, nós faremos uma viagem ao centro da física. Opa! Uma viagem ao centro da física, que eu achei genial. Tô descobrindo agora, genial. Cara, não tenho palavras. O cara é um gênio. Então, começamos com a importância da exploração. A exploração, durante a história, é algo muito importante. Humanos são curiosos por natureza. Sim. E buscamos sempre explorar as coisas. E, baseado nisso, toda a aventura começa com eles explorando. Então, a pergunta que fazemos para iniciar essa jornada é: de onde você começou sua exploração e o que você está buscando aqui na física? De onde eu comecei minha exploração? Eu não sei se eu entendi muito bem, se eu peguei muito bem a pergunta. Pode O explicar que um você pouquinho está melhor? buscando aqui? Ah, sim, o que eu tô buscando aqui na física. Lá. Eu tô buscando o meu lugar no mundo, né? A primeira coisa. Nossa, essa foi muito boa. Primeira coisa, eu tô buscando o meu lugar ao sol, né? Como vocês diriam. Buscando me encontrar também. E a física tá ajudando nesse processo. E eu acho que seria algo mais ou menos nesse nível. O que você busca, o que você tem paixão, o que você tem. É algo intenso, sabe? Algo que é sim, quase que te define. Sabe A minha aquela- curiosidade, assim, eu sou muito curioso pra saber as coisas. Eu quero muito aprender a fundo tudo que eu puder aprender. É essa curiosidade que eu tenho dentro de mim que ela me move a cada dia pra estar aqui na física ainda. Então, você tem essa vontade de aprender a fundo, entender a fundo sobre tudo Exatamente. Sobre tudo não, né? Mas Sobre pelo tudo. menos sobre o que eu tô. Que eu e sou, te dá que interesse. me dá interesse. O que nos leva diretamente a outra etapa dessa jornada. E é sobre entender a fundo as coisas. A natureza é uma coisa enigmática. Que por acaso é o objeto de estudo da física. A pergunta que eu te faço é: por que ou pra que estudar a natureza? Bom, se você quer conhecer ela, primeiramente, você tem que estudar ela a fundo. E também tem vários problemas, né? O mundo é cheio de problema, a vida é cheia de problema. E se a gente quiser tentar achar a solução ou tentar entender algum problema, alguma coisa que tem na natureza, a gente tem que ir lá e estudar. E aí a física abre as portas para muito disso. Isso me trouxe um debate bem legal, que a gente já teve aqui algumas vezes, que é sobre a realidade. O que é a realidade? Antes eu queria fazer um comentário por que estudar física, esse negócio que você também tem de entendimento, de interesse.
Acho que isso é muito intrínseco do cientista, do pensamento científico. Ontem eu tava vendo um vídeo do canal Veritasium. Já viu? Já vi o canal, mas eu não sei se esse vídeo específico eu já vi. Era um vídeo sobre a geometria dos flocos de neve. Não vi ainda. Conte aí. Então, aí no final do vídeo é sobre a geometria dos flocos de neve. É algo bem... Tem seu nível de complexidade, acho que tem 85 anos já esse estudo. Aí tá sendo descoberto, né? Bem entendido por agora. Aí diz assim, aí pergunta pro pesquisador, por que você pesquisou flocos de neve? Né? O que é isso? Aí fala, pela simples vontade de entender, né? De entender esse troço. Eu quero entender isso, entender como isso a funciona. A curiosidade que tem. Aí ele pega e diz assim, nenhum cientista pegou e pensou, por que eu vou estudar eu vou usar esse buraco negro pra quê? Né? Tô estudando pra entender, né? Não exatamente pra entender. Não que a gente vá fazer um buraco negro aqui na usar Terra. ele pra alguma coisa. Pra entender. Pra entender mesmo. Só pela sede de conhecimento e pela vontade de aprender. Exatamente. Então, já foi respondido a 2, né? Por que estudar a natureza, você já disse. Né? Sim. Como eu tava falando sobre a realidade, existe uma realidade objetiva, que é de fato como o universo é e como ele funciona. E existe uma realidade subjetiva, que é como nós interpretamos isso. Sim. A parte legal é que essa realidade objetiva a gente não tem acesso. E Sim. nunca terá. Isso pelo menos eu tenho plena consciência. Toda a visão que a gente tem da ciência é uma perspectiva humana, né? Então... Uma perspectiva humana. A gente nunca compreenderá o universo em sua totalidade. Tal qual como ele é. Não tem como. Por limitações humanas. Sim. Uma pena, né? Será que é uma pena? Eu acho uma pena. O universo é tão bonito pra gente não entender ele direito. De fato é muito belo. Mas talvez o que a gente entenda já seja suficiente. Talvez seja suficiente. Pra contemplar. Pra poder apreciar. Apreciar. Então vamos prosseguindo. Uma coisa importante das jornadas são as amizades que a gente faz ao longo do caminho. Amizades, as pessoas que conhecemos, cada relação que desenvolvemos, coisas que nos alegram, algumas nos entristecem. Nessa jornada sua aqui na física, você desenvolveu muitas amizades? Tem pessoas que te acompanham nessa caminhada? Qual é a sua relação com isso? Quantos colegários você tem? Então, isso é até meio engraçado. Eu entrei aqui em 2019, né? E eu entrei na engenharia física e aí eu fiz 2 amigos. E aí um deles já foi pra engenharia elétrica, o outro ainda continuou na engenharia física, mas também vai mudar pra engenharia elétrica esse ano. E assim, tirando esses 2 colegas inicialmente de 2019, eu conheci outras pessoas, né? Mas esses dois colegas acabaram virando mais amigos meus e as outras pessoas mais como conhecidas. E aí chegou a bendita da pandemia. E aí eu me isolei do mundo, me tranquei no meu quarto e assim, não fiz muitos amigos durante a pandemia. Eu acho que não fiz nenhum, na verdade, durante a pandemia, assim, remotamente falando. Remotamente falando. Remotamente falando. Nunca fiz nenhum colega, assim, por falta de interesse mesmo. Não queria conversar com as pessoas, eu não achava interessante, não queria conversar. Fazia as disciplinas lá. E aí voltou o presencial e eu não tinha amigo. Simplesmente tinha ninguém que eu conhecesse, assim, da física a ponto de dizer, não, e aí, amigo, tudo bom e tal. E aí eu fiquei muito tempo fora do instituto, assim, eu não ficava aqui, eu ficava muito lá na Biblioteca Central. E acabou que eu não conheci muita gente da física, voltou presencial e tal, as pessoas conheciam, conversavam, e eu ficava só olhando. Eu não conhecia as pessoas, não sabia quem era, e tinha uma falta de interesse em tentar conhecer pessoas. E então pensei, não, isso não tá certo, assim. Isso não é bom pra mim, isso não vai ser bom pra mim eu me isolar de todo mundo, assim, me isolar de toda a realidade da física e não conversar com ninguém daqui. E aí foi uma oportunidade que apareceu, foi o processo seletivo da Geek. Aí eu vi aquilo, pensei, nossa, pode ser uma boa oportunidade pra conhecer as pessoas daqui. E eu não conhecia ninguém, não sabia nem o nome das pessoas daqui.
chamava assim as pessoas, oi moça, porque eu não conhecia os nomes das pessoas, eu não podia falar. E aí eu fiz o processo seletivo da Geek, e uma coisa bem interessante que eu fiquei pensando muito depois, foi que enquanto eu tava lá no processo, eles perguntaram, por que você tá aqui e tal? E aí ela chegou no ponto, você tem colegas aqui? Eu falei, não. Meu amigo, eu falei, não. Ela falou, nossa, mas... Ela falou assim, uma pergunta bem, bem sincera. Como você conseguiu chegar tão longe assim na física sem a ajuda de outras pessoas, sem a ajuda de pessoas? Fiquei pensando, não, tem como, né? Isso não é impossível, mas é muito mais difícil. É um sofrimento muito maior se você tá estudando tudo sozinho, se você tá fazendo tudo sozinho, se você não tem quem conversar, se você não tem quem fazer uma pergunta ou mandar uma pergunta. É muito mais difícil. É muito mais fácil se você tem alguém pra conversar, se você tem alguém pra dividir suas coisas, se você tem alguém pra perguntar o que tá acontecendo, pra te explicar alguma coisa que você não entendeu. É muito mais fácil esse processo. E eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter sofrido muito menos. Eu sofri muito desnecessariamente. E aí ela me perguntou isso, aí eu falei, não, eu conseguia, né? Então, mas essa pergunta ficou dentro de mim assim, por que eu faço essas coisas sozinho? Assim, por que eu não me junto com a galera da física? E aí eu vivia só na Biblioteca Central, né? Eu passei a estudar aqui. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, comecei a conhecer. E aí atualmente eu já posso dizer que eu tenho vários amigos aqui no Instituto, assim, vários colegas e amigos que eu conheci aqui. E ainda tô conhecendo as pessoas, porque não é todo mundo que eu sei quem é. Assim, as pessoas vão falando os nomes e eu não relaciono o nome com as pessoas, porque ainda não sei quem é a pessoa. Mas aí é basicamente isso. Por isso que é importante andar de crachá. Por favor, andem de crachá, gente. Eu reparo no crachá das pessoas e aí eu descubro o nome delas com isso, tá? Eu também faço isso. Genial. Genial, isso aí. Eu descubro o nome e o curso. Exato. Genial isso aí. Genial, andem com crachá, tá? Por favor. E por que você não tinha interesse em fazer amizade com as pessoas? Então, pra mim, a minha companhia é o suficiente e é a melhor companhia que eu tenho. A minha companhia, quando eu tô sozinho comigo mesmo, é maravilhoso. Não preciso de mais Zaratustra, nada. é um super-homem. Nossa, Nossa. o cara, É o Zaratustra. o cara já atingiu o super-homem Só que- aqui. Não, ainda não. Quem dera, mas não, ainda não. Aí... Só que você acaba sofrendo muito mais, né, nesse processo, assim. Porque é bom você conversar com pessoas, é bom você se relacionar com pessoas, porque o ser humano é um animal social. É impossível mesmo alguém viver isolado de tudo e não depender de ninguém. É literalmente impossível, não tem como. O ser humano precisa de outras pessoas, seja lá em que níveis for. Então é importante você estar se relacionando com pessoas. Aí eu parei pra pensar mais nisso, e aí eu comecei a me interessar mais por fazer amizades, isso. Ah, sim. Então, você teve a capacidade de raciocinar sobre... Ele raciocinou sobre ele mesmo. Autoconhecimento. Capacidade puramente humana. Puramente humana. Exatamente. E o Renato mandou bom dia, Renato. Bom dia, senhor Renato mandou bom dia. Bom dia, Renato, meu querido. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Saiba disso. Fico muito feliz todas as vezes que você vem nos agraciar com sua presença. Você alegra meu dia. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, senhor Renato. Bom, você disse que foi um processo dificultoso, foi labutinoso, né? Você fazer todo esse processo de estudar física aqui na graduação é solitário, né? E como que você se manteve? Como que você recalcitrou, persistiu? De onde você tirou essa perseverança? É muito importante, né, ter a perseverança para atingir seus objetivos. Então, Você exatamente, manteve? eu sempre quero conhecer mais, entende? Quando eu vejo uma coisa que eu não sei e que ela é importante pra mim, eu fico muito, muito curioso em saber, em conhecer aquilo, entende? E aí foi essa curiosidade que eu tinha de aprender, de entender, que foi me levando. Que deixou você aqui. Na Exatamente, física. Manteve deixou- você aqui Manteve aqui na física sem surtar. aprendendo. 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 Aprendendo sempre. E algo interessante que a gente já esbarrou aqui sobre o pensamento, porque não adianta você querer fazer a física sem tentar imaginar as coisas, como elas são, como funcionam. E com isso eu gostaria de saber para você qual a importância da imaginação para um cientista
Ou qual a importância da imaginação para um estudante, principalmente um estudante de física? Ela é fundamental. Não tem como você ser um estudante de física sem ter uma imaginação ótima, assim. Aí o que você quer saber é... Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Qual a importância da imaginação? A importância da imaginação é fundamental, é simplesmente fundamental. Não tem como o aluno não ter uma imaginação boa, uma criatividade boa aqui na física. Você tem que pegar muita coisa do mundo muito abstrato e tentar trazer ela para o mundo real, porque a matemática que a gente vê, a matemática em si ela é só abstração. A gente tem que tentar transformar toda essa abstração em uma coisa física, e entender que a gente não entende muito bem a natureza, aceitar certas coisas, e é isso. Uma coisa que eu acho interessante sobre de compreender essas abstrações foi uma vez que eu estava comentando com uns colegas sobre integração no plano complexo. Isso é um absurdo de abstrato. É um absurdo. Nesse ponto, a imaginação se faz de suma importância. Sim, certas coisas você já não consegue visualizar. Passou de 3 dimensões, você já não visualiza. Você só tem que ficar pensando como as coisas estão acontecendo. Só tem que ficar pensando o que está acontecendo ali, o que não está acontecendo e aceitar algumas coisas, porque é muito difícil mesmo pensar profundamente, pelo menos enquanto você está na graduação, né? Acho que talvez quando você faz uma pós-graduação você já tem uma visão mais ampla do que está acontecendo, até certos níveis. Mas assim, é um exercício muito, muito grande mesmo de imaginação. E você diria que o ato de fazer ciência e o ato de imaginar estão relacionados? Sim, eu diria isso sim, com certeza. Pelo menos na minha visão. Então, muito sábio. A gente já comentou isso aqui no podcast com o Renato, que Bohr, Einstein e vários outros cientistas já chegaram a relacionar o fazer ciência e o fazer do cientista com o fazer artístico. Semelhanças são incríveis. E o que você precisa para o fazer artístico? A priori. Se expressar? A priori não precisa de nada, né? Nossa, isso foi brava demais. Você precisa imaginar. Imaginar. Né? Só imaginar. É verdade, imaginar. Então, e o fazer ciência está muito relacionado a isso também. E isso nem fui eu quem disse, olha só. Bohr e Einstein. Pessoas que gostam de argumento de autoridade, olha só. Então, e quais desafios você enfrentou nessa jornada até o momento? Grandes desafios, desafios que você parou e pensou, talvez eu não consiga superar tal desafio. Teve algum nesse sentido? Tem vários, né? A física em si já pode dizer que é esse desafio. Sim, acho que na iniciação científica a gente vê um pouquinho de como as coisas funcionam e a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Assim, as coisas são muito mais difíceis do que a gente pode até pensar que são. E eu acho que foi quando eu tava na iniciação científica mesmo, porque você realmente vê que você não sabe de nada. Realmente vê que é incrível o quanto você não sabe de nada e o quanto é difícil saber das coisas. E esse é o maior conhecimento que podemos ter. Como já diria Sócrates, Gabriel diria, está no oráculo de Delfos, mas vamos facilitar. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. E por isso ele é o homem mais sábio que nós temos. O homem mais sábio que nós temos não sabe de nada. É um homem que não sabe de nada. Talvez porque ele tenha um conhecimento que ninguém tenha. É o conhecimento de que ele não sabe de nada. É bem legal isso. Muito poético, muito poético. Eu acho isso bem... É bem irônico, né? É irônico, mas ok. Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Tem um texto da Clarice Lispector que fala muito disso. Você sabe, ela fala... Quanto mais se sabe, mais você sabe que não sabe. Algo assim. E realmente, pelo que eu vejo, as pessoas mais ignorantes são aquelas que dizem, mas eu sei de tudo. Eu sei de tudo, você não sabe de nada. Aí eu sempre digo, não, você sabe de tudo. Tudo bem, perfeito. Isso? Eu realmente não sei de nada, obrigado. E isso, se a pessoa fala que sabe de tudo, tudo bem, você sabe de tudo. Você sabe de tudo. Eu digo ainda, você sabe. Pronto, entrego tudo que ela quer. Ela tá certa. Então, o importante da ciência é ir em busca
do desconhecido. É, E você, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos de ir em busca desse desconhecido que é na ciência? então eu quero fazer pesquisa, né? Eu quero me tornar um pesquisador. Acho que esse é o meu maior sonho atualmente. Então esse é o seu ponto onde você quer chegar. É, exatamente. Eu vejo Pesquisar. os pesquisadores daqui, os professores, eu fico maravilhado com eles, assim. Como eles sabem das coisas, como eles fazem ciência de verdade, como eles fazem pesquisa, e isso é muito bonito. E eu quero poder estar participando disso. Você já disse que você quer... Já tem uma perspectiva do que você quer, que seria a matéria condensada, porque onde você é uma vê... área bem genérica, né? Todos os físicos basicamente estão lá. Ah, então é a mesma resposta que você dava no ensino médio. Vou fazer engenharia, não sei o quê. Igual eu disse lá da odontologia, Exatamente, meu exatamente. É uma coisa bem genérica, assim, a maior parte dos físicos estão lá, mas a matéria condensada tem muita coisa dentro dela, entendeu? A matéria condensada é só uma coisa bem genérica, mas ela tem várias áreas dentro dela lá, e você se encontra dentro de alguma delas. Você já se vê em alguma delas? Ainda não. Então o que eu tô percebendo é que o que te move não é um objetivo pontual, né? Eu vou estudar a matéria condensada, na matéria condensada, essa seção aqui dela. Exatamente. Não, é exatamente isso? Não, eu tô dizendo, é sim. isso que você tá Ok. falando. Você, na verdade, é movido por essa vontade de saber, né? De entender De entender as coisas, aqui na exatamente. física. Aqui na Sim. física não, na física. Na física Não no mora geral. só aqui. É. Mesmo. Acho que isso é o ponto principal mesmo. Entender a realidade de um cientista. Pelo menos tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. E você comentou dos professores, você se inspira em algum professor? Você... Então, eu gosto do trabalho de vários professores assim, simultaneamente. Eu olho alguns dos trabalhos que eles fazem e eu fico maravilhado. Cara, como que o cara faz umas coisas dessas, assim, eu fico muito maravilhado. Eu gosto de todos os professores no geral. Então você olha os trabalhos que eles fazem. Sim, não de todos, mas assim, eu acompanho de alguns, de outros eu tento acompanhar, mas é difícil você tá vendo tanta coisa assim. Você quer comentar algum trabalho que... trabalho que você falou? Esse aqui realmente é incrível, gostei. Então, é só os trabalhos que eu mais leio, que são os trabalhos que é da iniciação científica, né? Por exemplo, o meu orientador tem os trabalhos dele, aí eu acabo lendo mais os dele. Mais a fundo, pra entender mais. Eu digo, caramba, velho. O cara faz tudo isso, o cara consegue fazer tanta coisa. E eu gosto também daquele muralzinho da física, porque eu vou olhando também algumas publicações que os outros professores vão fazendo. Ah, aquele de lá? Aquele de lá. Aí que tá até a quantidade de artigos, né? Aquele ali não tá atualizado, não. Aquele número ali não? de quantidade de artigos Tá 21. Não, tá 21 desde o ano passado. Não. Não, tá 21 desde o ano passado, sim. Desde o meio do ano passado tá 21. Eles não mudaram aquele número, não. Eles estão fazendo as pesquisas e tal, estão fazendo os artigos. Às vezes não estão atualizando aquele número, não. Acho que tem quantos, então? Acho que tem um pouco mais. 50? Eu acho que tem mais. Mais 50? 50 mesmo, pode ser uns 50, eu acho que tem. Tem isso, aquele número tá desatualizado há muito tempo. Eu não vejo ele mudando, eu sempre passo ali e olho pra ele. Eu lá. também, eu sempre passo lá e olho pra ele. Então. Sempre tá em 21. Tá em 21. Ele não está atualizando. E quando que você começou sua iniciação científica? Foi no começo do ano passado. Assim, foi o primeiro projeto. Na verdade, eu peguei a iniciação no meio. Eu tava conversando com o professor e acabei aceitando a iniciação no meio dela. Qual é essa iniciação científica? Agora? É do quê? Ah, tá. Agora é sobre as propriedades de transporte de um metal lá em específico. Transporte do quê? Propriedades de transporte de carga. No metal. Ok. Transporte de carga no metal. Qual avançado já tá iniciação científica? Um avançado já tá. Eu tô fazendo alguns cálculos já. O professor já passou alguns cálculos pra eu fazer, eu já fiz. E agora eu tenho que implementar eles computacionalmente, eu ainda não fiz isso. E tem o relatório parcial também que eu tenho que escrever. Mas assim, digamos que ela tá na metade ainda. Eu tava um pouco atrasado, né, fazendo as coisas daqui da faculdade. E aí tava estudando pouco pra ela. E tá um pouquinho só, assim, mais atrasado. Mas é isso. Eu tô tentando avançar nela. Uma dúvida que eu tenho desde o início aqui é que já conversamos com algumas pessoas da engenharia física e nenhuma conseguiu
responder ao certo O que é a que engenharia? é a engenharia física e o Ninguém que vocês sabe. fazem. Ninguém sabe, a gente não sabe. Não sabe o que faz, não sabe o que come, não sabe onde tá. Mas assim, é um pouco confuso mesmo, porque é um curso muito recente mesmo. Aqui no Brasil ele tem 20 anos, eu acho. Acho que são São- pontuais universidades que tem ele, né? Sim, sim. Acho que A a UFG, acho que a USP. a UFSCar, que começou lá, inclusive, se eu não tô enganado. Começou lá. Começou lá, tem uma Universidade do Rio Grande do Sul também, tem a UFRJ, se eu não tô enganado, tem o curso já de Engenharia Física. São pouquíssimas universidades, assim, é uma coisa muito nova, então a gente não sabe mais ou menos o que que faz. A gente fala, tem as atribuições de tal engenharia, o que tem umas discussões aí, né, porque atualmente a Engenharia Física tem o CREA de Engenheiro Eletricista. E aí muita gente critica isso, porque o engenheiro físico não tem todas as atribuições de um engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista sabe muito mais coisa que a gente só sabe mais física a fundo. E o CREA antes era de engenharia de controle e automação, algo do tipo assim. Teve toda uma discussão aí, mas atualmente é um engenheiro eletricista. E agora vão mudar, né, o plano de curso. E aí também vai mudar o CREA, né? Porque o CREA é baseado nas disciplinas que você tem. Ele olha lá todas as suas disciplinas e diz, tá, é relacionado com tal coisa, mais próximo de tal coisa. E agora vai mudar também. Essa mudança de grade é algo bem controverso. Muito controverso. Tanto que está suspenso. Pelo menos por enquanto. Esse ano tá suspenso. Está suspenso até segunda ordem. Até segunda E ninguém sabe se vai voltar. Acho que provavelmente vai voltar, sim. Mas acho que devem fazer algumas mudanças em algumas coisas lá. É daqui da física, as coisas que eu não entendo muito é a física médica e a engenharia física. Ninguém entende. Não, Eu- físico-médico é mais fácil de entender, né? Ele é. O que é a física médica? Olha, eu não sou da física médica, eu não entendo. Mas o que eu sei por alto é... Ele trabalha muito com aquelas coisas de tratamento contra o câncer, ressonância magnética, para fazer imagem médica também, né? Eles trabalham muito com isso. É mais ou menos assim pelo que eu vejo. É tipo... Aqueles aparelhos lá para radioterapia. Tem um técnico, ele entende como o aparelho funciona, ele sabe, mas o físico médico ele tem atribuições para poder entender profundamente o que está acontecendo ali, como manipular aquele equipamento, como que eu trabalho com ele, quais as dosagens que uma pessoa pode receber. É mais ou menos nessa pegada, assim. Ok. Agora o engenheiro físico é bem mais difícil de você entender mesmo. Faz, não sei. Quando eu fui entrar, eu também tive o mesmo que você. E os pais falaram, não, vai pra engenharia. Vai pra engenharia. É todo pai Só assim. que aí eu coloquei física mesmo. Só que meus pais falaram, não, pega engenharia física. Mas eu fui pra física mesmo. E você é da licenciatura, Da né? licenciatura. Glória à licenciatura. Dentro da licenciatura, está tendendo para o mau caminho. Está sendo possuído Venha pro bacharelado. Eu vou. Está sendo possuído Amém. por forças malignas. É o lado negro da força, vem pro lado negro. É o melhor lado. Não. Continue do lado bom. Bom. Eu vou mudar minha cadeira, eu vou sentar ali do lado dele. Venha para o Vou sentar bacharelado. do lado dele. Do outro lado Entendi. temos só dor, sofrimento, tristeza e ranger de dentes. É muito. A pessoa tem que ser muito masoquista, tá? Não Muito é masoquista, então aconselhável venha o pro outro nosso lado. Não está sozinho. Obrigado. Não sei, eu fiquei... Venha pro nosso lado negro da força. Ouvi- Esse é o lado certo. Ouvi comentários de que bacharel não tem alma. Comente. A gente tem que vender a alma da gente no meio do caminho. Aí a gente acaba perdendo ela, né? Nossa, eu tava conversando com um colega, também entrou comigo, na mesma turma. Eu falei assim, a gente tava conversando, ele pegou e falou assim, a gente é feliz sim na física bacharelado. É só mudar o conceito de felicidade, o que que é feliz, né? É só mudar, só você inverter a felicidade. Coloca um menos lá na Esse frente. cara é um gênio. Você muda o que que é feliz. Ah, felicidade vai ficar estudando o dia inteiro e... Se a felicidade positiva é 1, aí é só você botar um menos, aí fica positivo também. Pronto. Eu nunca pensei nessa, essa foi genial. Passa um módulo na felicidade. Já que estamos começando com esses questionamentos, vamos continuar te guiando diretamente para o inferno. E Opa. agora começaremos... A gente tá te guiando pro bacharelado, então, né? É um inferno bem dantesco, né? Assim, tem umas camadas bem Tem as bem camadas. específicas. E o bacharelado, creio que está na pior delas. Não vejo algo pior do que isso. Então vamos prosseguindo. Falamos de felicidade.
sobre o conceito de felicidade. Pra você, então, o que seria a felicidade? Então a gente já vai Eita. começar. Gente, Agora- você fa- Começamos os questionamentos. Agora é agora. Pode Eita, é começar. agora. Agora, Agora. a gente tá Preparado. na ladeira pro bacharelado. Opa, o que é a felicidade? Deixa eu refazer de maneira bem dramática. Olegário, o que é a felicidade? Responda. Bom, a felicidade ela não é um estado contínuo, né? Ela é formada por pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida e que quando elas se somam pode dizer que você é mais feliz ou não. Eu penso em alguma coisa assim mais do tipo. Assim, a felicidade é alegria, aí vem um pouquinho mais de tristeza, vem mais um pouquinho de alegria, vem mais um pouquinho de tristeza e vai indo nesse gráfico, assim, algo parecido com isso e na soma, no fim, você pode ser mais feliz ou não. Eu acho que a felicidade é algo desse tipo, assim. E a felicidade é uma ideia velha já, Olegário? Velha? Não, acho que não. Não, acredito que não. Eu acho que ela é velha, não. Mas a felicidade não presta. Todo mundo sabe disso. Por que ela não presta? É porque não se pode confundir felicidade com alegria. É isso que eu tô falando. Alegria são coisas São pontuais. coisas momentâneas, pontuais, É. que acontecem um dia ou outro. Eu tô dizendo que a felicidade é Algo- soma É dessas constante, coisas. é uma coisa constante. Mesmo Exato. você triste, você é feliz, eu diria. Não, Isso- não. Triste não. É como se fosse o antônimo de alegre, qual que é? Desanimado. Mesmo você desanimado, assim, bem... Você ainda pode ser feliz. É uma coisa pontual. Antônimo de alegre é triste, não? É O porque... melancólico. Melancólico, pode ser É. melancólico. Melancólico é bom. Felicidade não presta pra nada. Não presta pra nada, por quê? Ela presta pra quê? Também não sei. Ela mantém a gente vivo. Mantém a gente vivo. Mantém a gente vivo? Mantém a gente vivo. Então a gente se joga de um prédio. Gostei. Não questionarei mais depois dessa. Gostei. Ok. Então, posso ir ao próximo? Pode. Olegário, Eita. agora diga-me, o que é a física? O que é a física? É uma ciência muito doidona que quase ninguém entende, mas a gente tá aqui estudando ela. Não, brincadeira. Tudo bem, eu já ia te julgar. Não, calma. Eu falei, o que você tá fazendo aqui na física? Tá louco? Calma. Não, foi só uma brincadeira. Então, a física é uma das ciências mais básicas e profundas, assim, se você quer entender de fato a natureza. E se você tem, por exemplo, a biologia, ela entende o fenômeno da vida e é absurdamente complexo, mas a níveis mais profundos de tudo, tá a física ali, e ela tá ali, ela tem que ser estudada. Se você quiser entender como realmente as coisas funcionam a fundo, como realmente o universo, ou como você pode tentar pelo menos enxergar o universo de alguma outra forma. Pro próximo questionamento, primeiro eu vou deixar o Giovanni dar um contexto, então eu pergunto. Giovanni, explique o que é ativo e reativo. Eu tô vendo que essa história de ativo e reativo vai longe, rapaz. Mas enfim, para o filósofo Nietzsche, o mundo é regido preferencialmente pelo que ele chama de forças ativas e forças reativas. Mais especificamente, pessoas regidas por forças ativas e forças reativas. O que são forças ativas e forças reativas? Forças ativas são o nome que ele dá a forças que movem pessoas que, movidas por suas pulsões, suas paixões internas, expressam-se de maneira única, independente do mundo ao seu redor. Pessoas que conseguem se expressar de maneiras extraordinárias. Pessoas que fazem atos por vontade própria. E existem as forças reativas, que basicamente atuam em pessoas que só agem porque o outro agiu primeiro. Só agem em função do outro. Uma reação, não é uma ação. Deu para entender? Sim. Precisa de algo mais? Entendeu?
Entendi. Então agora eu pergunto. Olegário, você se considera um ativo ou um reativo? Bom, então, eu acho que por enquanto eu ainda me considero uma pessoa um pouco mais reativa do que ativa. Eu acho que para ser uma pessoa ativa, você dificilmente nasce assim. Passa por todo um processo. E eu acredito que você começa mais como uma pessoa reativa. Você vai entendendo as coisas, vai fazendo porque outras pessoas vão fazendo. Mas eu tento buscar ao máximo me tornar uma pessoa mais ativa. Você pode... Entende, assim? Ser mais original, mais autêntico, mais... Não tem como eu dizer que eu sou uma pessoa ativa, ando na graduação em física no nível que eu tô ainda. Claro Tem que aprender muita coisa. Claro que tem. Tem? Claro. Tem? Como? Então, me explique. Haja baseado em suas próprias paixões e pulsões, seja lá onde você estiver. Não, isso sim. Ok. Se você fizer isso, já caracteriza uma pessoa ativa. Mas aí você poderia dizer, eu sou ativo por causa disso. Sim. Ok, então... Veja bem. Vamos dar exemplos, porque exemplos são bons. E eu gosto demais disso, porque a gente já entrou em várias tretas por causa disso. Eu imagino. Exemplifique. Eu imagino várias. Enfim, veja um exemplo. Temos um professor. Eu adoro esse exemplo. Esse exemplo é maravilhoso. Um professor que, ao chegar na sala, dá aula com excelência e com animação, gritando, dando aula da melhor maneira possível, como se fosse a última aula da vida dele. Esse professor vai lá, dá aula, faz isso, aqui, é isso, dá aula perfeita, a melhor aula que ele poderia ter dado na vida dele. Isso é um ativo. É um ativo maravilhoso, movido por suas próprias pulsões. E quem seria o reativo? Reativo seria o professor da sala do lado, que ouvindo a tonalidade que o professor falava, vai lá na porta dizer: professor, o senhor está falando muito alto. Fala mais baixo, por gentileza. Está atrapalhando minha aula. Esse é o reativo. Desgraçado. Desgraçado reativo. Entendeu? Entendi. Uma coisa interessante é que, no final das contas, os reativos vencem. Por quê? Eles são em maioria. Basicamente porque eles são a maioria. E a reatividade permite a associação. Por exemplo... Mas é o ativo que fica pra história. Verdade. A reatividade permite a associação. As pessoas, ouvindo o professor falar alto, se incomodam. Um comunica com o outro: olha, o professor está falando alto, vamos tomar uma providência. A outra concorda. E assim vai. E assim eles montam grupinhos, panelinhas. A reatividade permite panelinhas. Diferentemente da atividade. Não permite muitas panelinhas porque é baseado única e simplesmente nas suas pulsões. Indivíduo. Não dá pra você associar. Perfeito. Não dá pra você associar uma coisa que é só sua com outra pessoa. Então... E por isso os ativos geralmente perdem. Só há um lugar que os ativos vencem e predominam. Só há um lugar, que é no campo das artes. No campo das artes ninguém vence os ativos. Porque a arte é o campo onde você se expressa baseado nas suas próprias pulsões e paixões internas. Na arte. E isso os reativos não conseguem combater. Giovanni, ele quer te converter ao ativismo. Ele quer que você seja um ativo. Tá não, vendo? então, dado essa visão que o Giovanni tá dizendo aí, então eu poderia ser uma pessoa altamente ativa. Perfeito. Continue nesse caminho. Perfeito. Eu adoro isso. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Uma Perfeito. pergunta. Eita. Quem criou a moral? Ativos ou reativos? Nossa, que pergunta boa, viu? Mas... engraçado, agora eu tô parando pra pensar. Quem criou a moral? Foram os reativos, não? Também diria que foram os reativos. Parece muito mais algo dos reativos isso daí. Parece mais algo deles do que de uma pessoa assim amplamente ativa. Exatamente.
A moral foi criada por reativos. Por quê? Você parte... É que todo mundo esteja no mesmo. Você quer criar regras. Quem tem interesse em criar regras são reativos. Para criar regras para se limitar. Porque o ativo jamais vai querer criar regras para se limitar. Agora o reativo vai. Porque ele se incomoda com o ativo, então ele vai criar regras. Vamos criar regimento de condutas. Vamos criar aqui as normas, diretrizes. Coisa de reativo. Reativo. Outra pergunta agora. Quem criou a ciência? Ou melhor dizendo, o método científico. Ativos ou reativos? Aí eu já diria que foram mais ativos, né? Eu acredito que sim. Por conta dessa paixão, assim, de entender, de saber, de se expressar, foi o ativo. E o que você me diz? O que você acha, Luca? Motivos, obviamente, porque, como já disse antecipadamente, a ciência é algo de interesse, é puro interesse, né? Interesse é algo que vem de dentro, algo que é um ativo. Esse questionamento vai ficar em suspenso aqui. Vamos refletir. Qual? E agora? Esse de agora. Opa! Esse vai ficar em então. suspenso. Outro. Olha só, olha quem apareceu aqui. O primeiro ateu. Primeiro ateu. Ele disse, abre aspas, a moral é uma invenção do fraco para limitar o forte. Fecha aspas, Nietzsche. Certinho. Caraca, é verdade. Caraca. Nossa, eu senti algo aqui. Caramba. Então, basicamente, a moral é uma criação de reativos. Agora, para finalizar essa parte... Eu me senti limitado. Eu me senti limitado pela moral. Você também já se sentiu assim? Poxa, caramba. Nossa, eu vou sair daqui mais feliz. Caraca. A democracia é uma criação de ativos ou reativos? Ah, de reativos, não? Eu diria que é uma criação de um ativo pra controlar reativos. Não. É um bom ponto de vista. É um bom ponto de vista. Esse é um também. ponto de vista muito legal. Mas Ponto de vista válido. a democracia é uma criação reativa. Porque É um ativo que virou reativo. todo, como você falou, todo mundo igual. Todo mundo igual. A quem poderia interessar ser igual a todo mundo? Eu não quero, não. Todo mundo valendo um. Todo mundo vale um. Quem poderia interessar valer? A quem já vale 2. Já. Quem vale menos que um. Vale menos que 1? Quem vale menos que um quer valer um. Porque Ah, quem vale mais do que um jamais ia aceitar isso. Ah, sim, ok. Jamais. Perfeito. Então, criaram pra todos valerem um, porque quem vale menos do que um sobe. Quem vale mais do que um não quer descer. Isso é uma criação reativa. Reativo tem que apanhar. Tem que apanhar mesmo. Enfim, prosseguindo, encerrando essa parte de atividade e reatividade. Vamos prosseguindo. Tem alguma coisa, algum questionamento em mente ou posso prosseguir? Podemos com os questionamentos. Eu gosto dos questionamentos. Já que a gente falou da felicidade, agora... O Legário. O Eita. que é a tristeza? Que é a tristeza? Sim. Perguntas ótimas. A gente fica tanto com essas coisas na cabeça, mas quando vai parar pra pensar mesmo, tem que parar pra refletir. O que seria a tristeza? Seria a não felicidade? Ok, você definiu a felicidade, pode dizer. Justo. Tem coisas que são definidas apenas por tautologia. Como, por exemplo, lá em Bourdieu. Conhecem Pierre Bourdieu? Eu já vou falar, mas o Não. que tem? Bourdieu é a definição do que é sagrado e o que é profano em um campo social. A definição é maravilhosa. O que é sagrado? O que não é profano. E então o que é o profano?
O que não é sagrado. que não é sagrado. Falou tudo e não disse nada. Parece algo meio estranho, mas isso define muito bem. Quando você vai acompanhar o raciocínio, isso define muito bem. Porque é exatamente isso. O profano é o que não é sagrado e o sagrado é o que não é profano. Não poderia ser definido de uma maneira melhor. É incrível isso. Voltando para a tristeza, definiu por tautologia. Acho válido. É válido. Acho Não que válido. seja melhor, mas é válido. Olegário, quem é maior? Você ou o universo? Ah, o universo é bem grande. É. Então, Muito maior do que eu posso ser, ou do que eu sou, do que eu poderia ser. mas você busca entender ele. Sim. Por sua grandiosidade. Sim. Isso não. Essa vontade não se torna tão grande quanto o universo. O universo ainda é maior. Sempre. Não, mas sim, ela realmente pode parecer tão grande, mas de fato o universo é muito maior que qualquer coisa humana. Qualquer desejo. O universo é infinito? Não, né não. Comente! Bom, ele não faz sentido. O que é uma coisa infinita? Nunca acaba, mas quando você vai pensar o que nunca acaba, o que nunca tem fim, o universo tem fim. É pior lidar com a ideia de um universo infinito ou de um universo finito que está no meio de algo que ninguém sabe o que é? Nossa, as duas são horríveis. Assim. Escolha a que você acha menos pior. Eu acho menos pior. Eu acho que é lidar com o universo finito mesmo. E um universo infinito é muito complicado de você conceber algumas coisas pra ele. Particularmente, eu gosto da ideia do universo infinito. Não, sim, Porque- sim, claro. Isso deixa mais tranquilo. Deixa mais tranquilo. Melhor do que pensar que ele está em uma coisa que não sabemos o que é. Eu prefiro pensar que não sabemos o que é. Tá em alguma coisa. Só está aqui. Pra mim, isso é mais perturbador. É altamente perturbador, é por isso que eu gosto disso. Tá certo, o cientista pensa assim mesmo. É? E no último Physicast, teve alguma pergunta. Veio pra mim a pergunta se eu acredito em Deus ou não. Aí eu falei, não sei, eu tô meio que brigado com Deus. Respondi assim. Mas depois eu refleti mais. Agora eu vou me corrigir. É que pra mim, não existe essa pergunta. Eu me resignei dessa pergunta. Existe ou não existe? Eu não trago uma resposta. Não existe, sou ateu. Existe, sou crente. Não existe essa pergunta pra mim. Eu não me atrevo a responder. E nem a pensar sobre. Nem questiono. Composição interessante. Você falou sobre Deus agora. Olê, E não me vejo como... Como que chama aquele que acredita? Agnóstico. Não me vejo como agnóstico. Mas, por definição, todos são agnósticos, desde o crente ao ateu. Por definição. Bom, eu sou? Por definição, todos somos. Você é, então? Por definição. Qual é a definição? Agnóstico é quem não conhece. Não tem, por mais que as pessoas digam, não tem uma pessoa no mundo que possa dizer que conheceu Deus. Sim. Não existe essa pessoa e ela nunca existiu e provavelmente nunca vai existir. Existiu uma e única. Que é o que dizem. Então, dizem várias coisas sobre várias pessoas. Jesus, né? Dizem várias coisas sobre várias pessoas, mas de fato é impossível provar e é impossível, assim, você realmente ter tido um contato com algum Deus, eu acredito nisso. Então, por definição, todos são agnósticos, porque é o do não conhecer, é o fato de, assim, não conhece, se você for por definição da palavra. Não conhecimento, você não conhece ao Deus, ninguém conhece ao Deus. Essa é a etimologia da palavra agnóstico. Da etimologia, da definição. Aí hoje em dia atribuíram outra coisa ao agnóstico. Hoje em dia, mas por definição não é isso. E é essa atribuição que E eu essa tava atribuição pensando. que o agnóstico, ele se diz que é uma pessoa que sabe que pode existir ou existe alguma coisa, Um ser maior. mas ele não acredita que as definições humanas do que pode ser ou não essa coisa são corretas. Então ele diz, ela existe, mas os humanos não conseguem saber o que ela é. Entendeu? Então eu não vou acreditar em nenhuma delas, porque os humanos não sabem o que é, e eu também não sei o que é, então não vou acreditar, mas eu sei que existe. Essa é a definição atribuída ao agnóstico. Mas por definição, todo mundo é agnóstico. Do segundo entendimento do agnosticismo, eu não me vejo assim.
Mas por definição, Por definição, não tem jeito de todos escapar, são. né? Não é uma opção. O crente ou ateu, todos são. Por definição. Já que a gente entrou isso, qual desses três você se vê? Crente, ateu, Ateu. agnóstico, ateu. É complicado. Por que complicado? Quando entra nessas questões assim religiosas, você tá entrando em pontos sensíveis de alguma pessoa. Então, alguma coisa que eu posso falar, com certeza vai ofender profundamente alguém. E qual é a definição para o que eu sou? Eu falei que eu não questiono isso. Então, esse é ateu? Tá mais próximo de um ateu. Então, assim, se você quiser se rotular, você tá mais próximo de um ateu. Se quiser se rotular. Se não me engano, o pouco que eu vejo do Carl Sagan, eu acho que ele também meio que tinha. Não sei, eu tô inventando da minha cabeça. Sua fanfic sobre o Carl Sagan. É porque eu acho que é mais um pensamento científico tratar assim. É um questionamento que não dá pra falsear, não dá pra provar. Então eu me abstive dele. Ok. Está no seu direito. Certo. Você ia dizer, Giovanni? Eu me divirto muito com esse tipo de Mas é perigoso isso daqui que a gente tá entrando. Você toca como eu falei, você tá tocando em pontos sensíveis para muitas pessoas e pessoas diferentes vão reagir de formas diferentes a você tá tocando em pontos sensíveis das crenças delas. Você se sensibilizou? Venha cá no Physicast. É verdade. Exatamente. As pessoas são E livres. briguem com eles. Elas Não têm o comigo. direito. Exato. Venham aqui, está tudo bem. Imagine que no fim da sua vida você descubra que Deus exista. Tadinho de mim, porque se ele existe, se Tá existe o demais. inferno, eita. Eu nem falei inferno. Você só descobriu que Deus existe. Ok. Se você... Você já se colocou no... Deus existe, já estou no inferno. Acabou. O cara já se Exatamente. condenou. Eu já tô lá há muito tempo. A boa Sim. notícia é que você não estará lá sozinho, mas O IF Enfim. inteiro vai estar lá. boa parte. Mas enfim, o que você pensaria? O que eu pensaria? Falar, que coisa, cara. Que Deus coisa, né? existe mesmo. Pois é. Palhaçada. Safado, não quis fazer nada. Nossa, aí você vai pro inferno mesmo. Nossa. É por isso que eu falei que eu ia. Caramba. Por isso que eu falei que eu ia. Meu lugar já estaria lá. Safado, você não fez nada. Fez sofrimento à toa. Enfim, Deixa- se você pudesse perguntar qualquer coisa pra Deus no fim da sua vida, saber qualquer coisa que você quis saber durante a sua vida e não pôde por limitações humanas, limitações de conhecimento, o que você perguntaria? Bom, supondo que ele é Deus e que ele criou tudo, você tá supondo isso também? Sim. Eu perguntar por quê? Nossa. Foi muito boa. Só isso. Ele provavelmente consegue responder se ele fez isso tudo. Ou não também, não sei. Eu lembrei de um poema também. Nossa, eu tenho que trazer, eu tenho que deixar guardado pra toda vez Tem que eu que lembrar, trazer, eu só. leio eles. Pacotinho de poemas aí. Sim, é porque fala assim, ele fala alguma coisa assim. Deus criou tudo 7 dias, né? E fala. Aí no 7º dia, aí um anjo foi lá e questionou Deus, falou alguma coisa. Aí ele pegou e foi descansar, né? O 7º dia ele descansa. Então Deus acorda e se arrependeu de tudo. Esse é o final do poema. Ele se arrependeu de ter criado tudo. Tem uma provocação. coisa bem interessante. Vocês conhecem o Isaac Asimov? Com certeza conhecem. Uhum. Sim. As obras dele é impossível não conhecer, o pai da ficção científica. Tem um livro dele, tem uns livros que ele conta algumas histórias. Aí tem um que ele fala sobre a última pergunta. Ele é muito bom, que ele envolve física, assim. Os alunos da física iam gostar. Basicamente, assim, a humanidade evoluiu bastante, criou um supercomputador e eles fizeram uma pergunta ao supercomputador, porque acabaram se preocupando com isso ao ponto que a humanidade chegou de evolução. E a pergunta é ao supercomputador: tem como reverter a entropia? Porque assim, a entropia só tem um sentido. A entropia no conto dele é como se fosse uma data de validade para tudo. É como se assim,
A entropia sempre aumenta. As coisas entram sempre em desordem. Então, uma hora tudo vai acabar e o universo vai ficar sem energia. E se ficar sem energia, não tem mais nada. Não tem estrela, não tem pessoas, não tem nada, porque acabou tudo. E aí, eles fizeram essa pergunta ao supercomputador. Tem como reverter a entropia? Tem como eu reconstruir uma estrela? E o supercomputador travou e respondeu: não tenho dados suficientes para responder essa pergunta. Você viu, o supercomputador acabou não dizendo não. O que foi assim, foi essa a construção de todo o conto. O computador não falou não. É porque pra você Ele falou não tenho dados suficientes. Que incrível. E aí toda a história vai rolando nisso. E pelo que vocês já devem ter lido de Isaac Asimov, eu não sei se vocês já leram, eu já li os livros dele, eu sou super fã dele, assim, gosto muito dos trabalhos dele. Giovanni te perguntou o que você gosta, você não disse, Isaac Asimov. Eu gosto de ler. Gosto de ler. Gosto de ler. Pronto, aí assim, Isaac Asimov, ele traz uma ficção tão absurda sobre as coisas da humanidade. Ele vai levando o entendimento da humanidade a patamares, assim, ele vai levando o que a humanidade pode fazer e tal. Ele entra na ficção das maiores ficções. Por exemplo, em um livro dele, que é Fundação, uma série de livros que eu recomendo que vocês leiam, a humanidade colonizou toda a galáxia. Simples assim. Só que ela meio que esqueceu a sua história, assim. Não lembra de onde ela veio, de onde ela já partiu. De onde foi o primeiro mundo. Mas a história também não é essa. A história é outra, envolve outras coisas e tal, outras questões. Mas é muito bom. E ele leva a humanidade assim. Um cara tá aqui na ponta da galáxia, ele consegue chegar na outra ponta da galáxia assim. Tanto faz como ele fez isso ou não, entende? A ficção é uma ficção muito boa e é muito interessante pra você ficar lendo e tentar imaginar essas coisas. E ele tenta trazer um pouco de ciência, mas claro, com ficção científica. E assim, são perfeitos os livros dele. Gosto demais do Isaac Asimov. Passo muito pano pra qualquer coisa que ele já tenha feito. Gosto demais do trabalho dele. E eu espero que vocês vejam. Eu não vou contar o fim desse conto. Esse conto do Isaac Asimov é a última pergunta. Espero que vocês leiam ele. E é interessante para aluno de física. Você já viu, né? 42. Não é. Não é. Não é. É uma coisa bem interessante. E eu fiquei feliz de ter descoberto antes de acabar. Porque assim, só vinha aquela solução na minha cabeça. Não havia outra solução. E eu pensei, eu disse, não tem como. A Isaac Asimov vai, pá. É isso, eu fiquei muito feliz. Não entendi muito bem o contexto de... Isaac Asimov! Não, certo, Isaac Asimov. A última pergunta, não entendi. Essa é a última pergunta. É porque tem se como... ele dizer, ele disse que não quer contar o final. Eu nunca vou contar o final. Não conte mesmo, não. Tudo bem. Tem meio que a ver com o que a gente já tava falando. De certa forma. Não tô, mas de certa forma, sim. Certo. Eu me sinto extremamente honrado de poder ver essas histórias. Sempre maravilhoso. Eu adoro literatura. Adoro poder conhecer histórias. E contemplar. Maravilhoso. Esses momentos fazem minha vida valer a... É muito bom, muito bom. E agora, aproveitando isso, tem uma pergunta aqui, que essa pergunta é muito interessante de se fazer, que é: o que faz a vida valer a pena? O que faz a vida valer a pena? Várias coisas, incluindo a felicidade, faz a vida valer muito a pena. Não presta muito, de acordo com você, é um conceito ultrapassado, né? Mas eu acho que ela ainda faz a vida valer a pena. As relações que você tem com outras pessoas também acho que faz muito a vida valer a pena. Mas o mundo nos entristece. Mas aí que tá, você queria um mundo só de alegria? Assim, não tem como. Não dá pra conceber alguma coisa só com alegria ou só com tristeza. É muito, muito difícil você pensar nisso. Pensa em um mundo só de alegria. Seria perfeito. Não tem como, cara. Mas seria perfeito. Nem isso seria perfeito. Olha que inferno seria uma coisa só alegre. Pra mim é igual eu vejo aqueles folhetos do paraíso. Eu fico pensando, cara, deve ser um inferno viver numa coisa que é só alegre. Não entra na minha cabeça só alegria. Na minha entra? Na minha não entra. Só alegria. Mas não faz sentido, gente. Só alegria.
que a alegria faz sentido? Que a pessoa vai acabar enjoando daquilo tudo e vai querer se matar. Mas ninguém vai se enjoar, porque todo mundo vai estar feliz. Não faz sentido, entende? Por isso que essa coisa Essas de... coisas infinitas nunca fazem Não sentido. faz mesmo. sentido. Não tem como conceber uma coisa só com felicidade, só com tristeza. Tem pessoa no meio, já tá errado. Botou gente no meio, já deu errado. Já deu errado. Botou duas pessoas, já não deu certo. Já dá ruim. Olha aí, lembrei de mais outro, não tô aqui. Poxa, mas diz algo assim. Quando duas pessoas estão perfeitamente entendidas entre si, estão perfeitamente felizes uma com a outra, pode-se assegurar com toda a certeza que isso é mentira. Nossa, essa... Profundo, hein? Profundo. Muito, você tem que trazer esses poemas pra cá, tá? Tem que trazer Eu isso tenho. aí. Comece a trazer. A gente fica lendo aqui o podcast inteiro. Vai ser um podcast só de leitura de poema. É porque a gente vai falando, eu lembro. Seria, Muito bom. Seria um podcast perfeito. Eu tenho um... Não sei como é que se chama. Eu tenho um livro que tem um monte de poemas de vários autores. Era da minha bisavó. Um livro de poema. É livro porque de tem um poema. nome. Acho que é... Não é coletânea, é alguma coisa... Se junta as coisas. Inventário, talvez. Não. Não, inventário não. Pode ser coletânea mesmo, não, mas coletânea, mas é pra outras coisas. Sim. Um monte de coisa jogada lá. É, de vários autores. Vários autores. Inclusive esse que eu li primeiro, lá no começo do Physicast, da Cecília Meirelles, Retrato. Ah, nesse livro ali ontem. Não, o Retrato, né? Falei, nossa, eu gostei muito. Já definiu o que faz a vida valer a pena? Você não respondeu, não? Definiu já? Foi a sua definição? Já encerrou? Foi já encerrei. Foi breve. Eu tô curioso com a sua. O que faz a vida valer a pena pro senhor Giovan? É uma pergunta muito profunda. Muito profunda, Eu mas adoro- você me fez ela, então eu tenho o direito de... Não necessariamente. Mas tudo bem. Eu adoro responder isso. Com longas histórias, mas vejamos. O que faz a vida valer a pena é você buscar a excelência diária de si mesmo e nesse caminho fazer com que o seu próximo tenha momentos de felicidades que não seriam possíveis se você não existisse ou se você não estivesse aqui. Ponto. Bom, em resumo é isso? Bom. Quer responder, Luca? Faz a vida valer a pena? Tem que amar. Amar. Amar? Sim, eu amar estudar, amar fazer o que seja o parceiro ou uma parceira. Eu tenho muito isso. Se eu não amo o que eu tô fazendo, eu não dou conta de fazer. Justo até certa medida. Justo. Talvez é algo extremo? Talvez não. Algo que, se não me dá prazer assim, Não tá. pra mim não tem Até aí sentido. tudo bem. Bem até aí. Eu também me vejo assim como você de quanto ao interesse. O interesse também me move bastante. As coisas de entender. Tanto é que existe uma palavra, já ouviu falar, polímata? Não. Polímata significa a pessoa que tem conhecimentos gerais, conhece mais de uma área do conhecimento, posso dizer. Por exemplo, o Leonardo da Vinci era um polímata. Ok, ele realmente era um matemático, coisa mesmo. Um Exato. engenheiro. Eu me identifico assim, como polímata. Eu gosto de geografia, eu gosto de biologia, de química, da física, da matemática, eu gosto das ciências da natureza e um pouco mais. Às vezes eu começo a conversar com o pessoal aqui sobre biologia e essas outras coisas, até falar, mas por que você tá fazendo aqui na física, vai? Vai pra Eu deveria biologia. estar fazendo biologia. Não, mas eu entendo esse seu sentimento. Você se interessa por essas outras coisas? Sim, eu acabo me interessando, mas é impossível a gente saber de tudo assim e mantendo isso. A gente acaba escolhendo alguma coisa, tem que sacrificar uma coisa por outra.
Mas eu realmente também queria saber muito sobre muita coisa. Fico muito curioso sobre muita coisa. Assim, sobre biologia, por exemplo, é É sério? fantástico. Sim, eu tenho. Nossa, então a gente tem que conversar. Porque eu tenho várias poucas discussões. pessoas que eu converso sobre A biologia. primeira discussão assim que eu tenho na biologia que eu fico absurdamente interessado é a vida. A vida? A vida, assim, de que diacho surgiu, como que ela surgiu, como que aconteceu. É muito complexo. Eu amo isso. As discussões. Eu gosto do que é a vida. Pra mim, a vida Já é começa uma... por aí. Aí já tem outros problemas depois, né? Da vida. Pra mim, a vida, me permite, é uma reação química que se mantém. E se mantém se adaptando, se modificando. Essa é a definição, né? Um diria que é organismo vivo que consegue manter um metabolismo. Não, você não pode definir vida falando vivo. Esse É um organismo que consegue manter um nível de reações químicas, metabólicas e tal, essas coisas. Também não assim. pode falar organismo vivo. Falar Isso é a organismo. vida. Por isso que eu falei, é uma reação química que se mantém. Mas muitas coisas que a gente fala que não tem vida é uma reação química que se mantém. Então, Não é porque se você falar uma reação química, eu misturo um ácido com a base e uma vida. Aí já tá. Aí por isso que eu tô dizendo é uma que coisa pontual da química. você entrou Uma em um reação campo pontual. mais profundo do que é vida. Alguma coisa Então, que mantém um metabolismo. Olegário, o que é a vida? Eita, o que é a vida? Processo complexo de alguma coisa que se mantém em um ambiente, um universo, e ela procura as melhores soluções para se encaixar dentro desse universo. É algo do tipo. Ok, gostei. Entendeu direito. Que é a vida. Ah, você tá falando que é a vida como outro sentido, né? Entendi. Essa aí é mais complicada. Essa aí é bem mais complicado de definir o que é. Eu não sei bem definir o que é. Podia me esclarecer? Olegário, o que é a vida? O que é a vida? Gente, que perguntas difíceis. Eu não sei responder esse tipo de pergunta. Então me diga assim: a vida seria um erro da matéria e a consciência seria uma tentativa de consertar esse erro? Eu acho que não. Parece meio esquisito pensar dessa forma. A consciência seria uma tentativa de consertar esse erro? Então esqueça a segunda parte. Não. Me diga, a vida seria um erro da matéria? Talvez sim. Talvez a matéria tava lá e aí bagunçou e surgiu a vida. Nossa, então a vida é uma bagunça. Uma bagunça. Ok, eu acho que é uma coisa organizada, eu não sei. Uma bagunça organizada. Ou que se Já vi isso organiza. em algum lugar, hein? Nossa, agora eu tô com vontade de conversar com você sobre biologia. O problema é que eu não tenho de biologia assim pra Não tem poder problema, discutir. é uma conversa. Conversa. Ah, a única pessoa que eu converso de biologia aqui, que a gente realmente tem uma conversa, é com o Guilherme, olha só. O Guilherme? É. Olha isso. De vez em quando a gente tá aí falando de bactéria, a gente tava falando de... Anteontem eu tava mostrando pra ele. Peguei amostras de líquen. Inclusive aqui na UFG tem muitos líquens nos troncos das árvores. E o líquen é um bioindicador da qualidade do ar. Quanto mais líquens, melhor seria o ar. Aí lá mais pro centro de Goiânia, que é onde eu vivo, mais ou menos, nas árvores não tem muitos líquens. Mas aqui na UFG tem. Elas são praticamente todas cobertas, perfazidas de líquen no tronco. Algumas árvores. Depois repara. Não, eu nunca São aquelas soube dessa manchas. relação. Eu sei, sim. Aquelas manchas brancas consigo. meio verdeadas. São aqueles seres vivozinhos lá que são uma mistura de fungo com alga. É uma simbiose entre um fungo e uma alga. O fungo, Não sabia que eles podiam ser esse tipo de indicador. sim, o fungo, ele fornece a estrutura pra água viver. A alga. Né? Alga, isso. E E a ela alga fornece fornece energia. O nutriente. Eu acho muito interessante. Muito interessante. A biologia é muito complexa. Inclusive, você conhece o herbário? Eu passo lá em frente sempre, mas eu nunca entrei lá. Não? Poxa, um dia a gente pode ir lá. Eu conheço um amigo que trabalhou lá. Eu fiquei interessado em saber como é que eu podia entrar lá, mas... Essas semanas eu conheci o herbário. Você conhece o herbário, Giovan? Não. Eu conheci o herbário.
Eu fiquei muito feliz, eu fui andar pra aquele lado de lá, né? Biblioteca. Uhum. Educação física é ali perto. É, por lá perto do Centro de Formação Indígena. Isso. Aí, nossa, foi uma descoberta pra mim, porque eu nunca andei pra aquele lado. Apesar de que eu ando bastante no UFG, eu conheço vários lugares aqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi sair andando por ela toda. Eu também. Nossa. Aí, eu conheci o herbário, eu já fui lá 2 vezes. É só... Eles têm uma placa lá, uma recomendação pra você que agende a visita no herbário pelo Instagram. Porém, eu cheguei lá, não sei como se diz, mas o coordenador do herbário, quem tava cuidando lá, abriu e falou, não, eu posso mostrar. Nossa, eu Muito vou bom. lá. O herbário, pra quem não sabe, é como se fosse um museu de plantas. Lá tem plantas em conservação para que fiquem conservadas para o estudo. Seja interessado, vai lá, pegue esse indivíduo, essa espécime conservada, estude. Não tem plantas, só plantas, lá também tem fungos. O que eu achei interessantíssimo. Eles mostram no microfone. Não vi nada no microscópio lá, mas não sei se pedir eles Interessante, mostrariam. acho que eles mostrariam. Gostam de que as pessoas se interessem por lá, porque muita Sim. gente nem conhece o herbário. Muita gente mesmo. Quem frequenta mais o herbário são pessoas que cursa coisas que coaduna com isso. Por exemplo, quem faz agronomia vai conhecer o herbário, quem faz biologia, quem faz esses tipos de curso. Mas, por exemplo, quem faz física, Nem sabe que existe. vendo agora. O Giovanni nem sabia que Eu nem sabia. herbário. Vá para o herbário. Vá ao herbário. Visitarei o herbário. Conheça a UFG. Conhecerei a UFG. A gente tinha que promover, né, esse negócio, esse projeto. Hashtag conheça a UFG. Bora fazer isso. Ande mais pela UFG. Pra mim, a UFG tinha que ter um monte de bicicleta pras pessoas. Não ia dar certo. Ela tem o ônibus, né? Que ela disponibiliza pra andar pela universidade. Tem. Tem o ônibus que para aqui, que anda pela universidade. Não sabia. Por exemplo, os meninos da agronomia, eles pegam outro ônibus só pra ir pra agronomia. Aí esse ônibus ele anda a UFG inteira, assim. É só se você pegar ele e dizer, eu vou só andar. É o 725, se eu não tô enganado, o número dele. Aí ele abre a porta do meio, aí todo mundo entra lá. É um ônibus só pra rodar aqui no campus mesmo. Caraca, eu não sabia. Não sabia? Agora eu sei. Olha aí. Aí você pode ir lá pro herbário, você não precisa ir de pé. Você pega o ônibus lá. E qual que é os horários dele? Você sabe? Eu Você não já sei pegou certinho. ele? Não peguei ele. Mas tá no aplicativo de ônibus. Se você for olhar lá sempre, ele tá lá. Você E ele descobriu passa- isso? Eu tenho muito amigo que é da agronomia. Então eu ficava pensando como eles iam pra agronomia. Isso eu descobri há muito tempo, quando eu tava aqui no começo do ano. Aí eles me falaram, não, tem um ônibus que passa aqui. Eu falei, interessante. Aí eu vi eles entrando no ônibus. Ele fica girando aí na UFG o dia inteiro. Ele tem uns pontos específicos, fica o dia todo. Ó, eu passando vou pela entrar faculdade. nesse ônibus, se eu parar lá em Senador Canedo... Aí você volta. Não, é mas você não culpa para, sua. não. Você não para, não. Ele é um ônibus só da UFG mesmo pra andar aqui. Nossa, que coisa. Mas eu tenho vontade de trazer uma bicicleta pra ficar andando por aqui. Também é uma boa Bicicleta. ideia. Aquelas bicicletas aqueles aluguéis de bicicleta assim, você pega e vai andando pela faculdade. E você, João, você não tem essas vontades exploratórias, não? Você ficou aí calado, pensativo? Eu gosto de explorar, assim. É bom explorar. Cadê seu espírito aventureiro? As perguntas lá do é Hugo Verme? Júlio Verme? Qual é o nome? Júlio Verme? Não, peraí, do que... O livro, A Viagem ao Centro da Terra. Então, é do Júlio Verme. Então, do Júlio Verme, a primeira pergunta que você fez a ele. Sobre explorar e tudo mais. Adoro explorar as coisas. Olha, ele respondeu, mas não disse nada. O que mais que precisa? Eu adoro explorar, andar pela faculdade. Tanto é que Quais os locais você conhece aqui da UFG? Você já foi lá na agronomia? Já fui lá na agronomia. Na zootecnia? Na zootecnia também. Aqui da UFG, quais lugares você conhece? Já foi lá no... Você conhece a Biblioteca de Letras? Conheço, estudo lá. Você estuda lá? Inclusive, é uma coisa curiosa. Lá na Biblioteca da Letras, praticamente só tem aluno de física.
praticamente só tem aluno de física. É muito também vou lá. esquisito isso. Tá vendo? Mais um aluno de física. A gente tava até falando com a moça lá da biblioteca que aquela biblioteca não é da letras, é da física. Aí a gente tava vendo assim as prateleiras e tava dizendo, mas aqui que a gente vai botar o Moisés? Vai botar os outros, assim, ignorando a letras, né? Aquela biblioteca não é da letras lá. Se você for lá, vai ter um cara da física lá, um não, vários. Ia ser interessante, né? Se aqui no Instituto de Física houvesse uma biblioteca Biblioteca da física. da física. E aqui Seria eu acho que bem tem interessante. espaço, né, pra isso. Não precisa de um espaço tão grande assim. A biblioteca da Letras não é Precisa tão de um grande. espaço grande, precisa. Não, da Porque Letras assim, não é. você teria que sacrificar algumas salas, por exemplo, assim. Não, Aqui olha a aí gente pra precisa. trás. É só sacrificar. Olha aí pra trás na janela. O IF3, isso aqui que você fala? Não tem nada aí no meio, ó. Ah, tá. Aqui É só um mato. Ah, sim, pra A construir gente desmata como um bom ser humano. um bom ser humano Desmata e constrói. não é uma má ideia. Boa ideia, na verdade. Trazer Ah. os livros de física tudo pra cá. Biblioteca da Física. Seria Teria uma muito mais biblioteca da fácil. Física? Eu apoio uma Seria biblioteca algo da bom. física. Teria. Seria algo bom. Nossa, eu fico imaginando bibliotecário, quem sei. O bibliotecário. É porque eu sou amigo do Seria, bibliotecário de seria lá. algum servidor só. Seria algum. É, pessoa porque assim. o bibliotecário lá da Biblioteca da Letras, ele é uma pessoa interessante. Eu gosto dele. Qual deles? É um que usa óculos, assim. Esse não Eu também esqueci o nome dele, mas ele é é uma o pessoa. Misquilin. Sobrenome dele. Eu não sei se a gente tá falando da mesma pessoa, mas ele sabe árabe também, ele tá aprendendo árabe. Aí um dia eu perguntei. A Se não gente me engano, chegou é nessa. ele, sim. Ele usa óculos? Usa. Ele é. Ele é gordinho, sim. Sim. Eu Então sei é quem ele. É ele. Sabe aquela salinha que tem lá dentro? Uhum. Ele sempre me oferecia café. A gente ficava conversando tanto, ele dizia, não, vamos lá dentro tomar um Poxa, eu café. também fico conversando com ele tanto. Ele me ofereceu já chá. É, tem o chazinho também, muito bom. Ele é muito gente boa. Eu parei de frequentar lá. Porque... Acho que o nome dele é Fernando. É Fernando. Fernando Misquilin, é ele. Pronto, é ele mesmo. Gente, faz tempo que eu não vejo ele lá. É, porque ele tá de férias. Ele volta Ah. agora 4 de fevereiro ou 7. Muito bom. Vou lá ver ele. Tem ele no Instagram e fica mandando um monte de troço lá. Nossa. Eu não vejo, não. Eu não gosto de internet. Pessoa que não gosta de internet? É. Não, de rede social, eu digo. Nossa. Ok. Você gosta de rede social? Eu até pouco tempo atrás só tinha o WhatsApp. Mas agora eu botei o Instagram no meu celular também. Mas assim, não é uma coisa que eu gosto. E Quer eu se divulgar? coloquei. E. Não, pode ser. Meu Instagram é o meu nome, Olegário99. Legário 99. Pronto. E aí eu tenho o Twitter pra olhar fofoca. Tá acontecendo. Mas você é um fofoqueiro, então. Eu tenho o Twitter só pra olhar a fofoca assim do que tá acontecendo. Eu olho lá os Trend Topics e digo, nossa, é disso que as pessoas estão falando? Não gosto de quem fofoca. Não, gosto eu de tô lá no fofoca. Twitter só pra olhar. Só pra olhar o que as pessoas estão falando. Mas você tá alimentando isso daí, você tá fazendo parte. Tá Eu dando não tô. força. Eu não tô interagindo. Eu tô só olhando. Ok. Eu? Jamais. Tô brincando, Jamais. Eu nem interajo no Twitter. Inclusive, meu Twitter, se você for olhar lá, só tem coisa de física lá, porque eu sigo um monte de físico. Aí eles ficam postando as coisas e eu fico retweetando também. Ah, você conhece a Sabine? Ela tem um canal no YouTube, ela é uma física. Não, acho que eu nunca cheguei a ver o canal dela, não. Ela estuda mais pra... Ela trabalha mais quântica, algo assim. Assim, Desculpa, eu todo não sei. físico trabalha com física quântica, a certo nível. Não, eu falo a especialização. Ah, Igual você quer trabalhar com matéria Então, condensada, entendi. entendeu? faz sentido. Até iriam chamar ela pra alguma coisa aqui da Alemanha. Aqui da física do FG pra ela participar de alguma coisa. Mas aí não deu. Então, Sr. Giovanni. Então, seu João, ele tá Tadinho, tá excluído. Eles estão focando. fofocando o quê? Sobre a natureza? É isso. A gente tá falando do herbário, tá falando da Biblioteca da Letras, tá falando dos lugares da UFG que a gente conhece. É porque ele não conhece nenhum lugar da UFG. Tá vendo? Você tem que andar pela sua faculdade. Só conhecer conhece a aqui o sua faculdade. Physicast, o podcast da Na física. verdade, eu ando muito na faculdade. Tem que andar mais. Sempre. Sempre é bom. Vamos aproveitar que a gente já tá chegando aqui pra encerrar. Pegar tem que Você tem que sair 11 horas.
10 minutos finais, ou 5, ou já... Não, fica aí, continue. Nem chegamos ao ápice ainda. Talvez. Talvez. Talvez não. Exatamente. Estamos no clímax ainda. Então... então agora vamos fazer de maneira rápida. Perguntas rápidas, respostas rápidas também. Então vamos lá. O que fez mais mal para o mundo? A filosofia, a religião ou a ciência? Que fez mais mal pro mundo? Então, Nossa, gente, que pergunta boa. Meu Deus. Todas elas fizeram mal. Até certo nível, todas fizeram mal. Assim, se você quiser falar quem matou mais, eu acho que talvez tenha sido a religião. Quem matou mais. Agora, assim, no geral, quem fez mais maldade, tá tudo empatado. Mas a ciência ainda faz muita coisa boa também. Gostei. Eu queria dar Eu acho que nenhuma das três fez mal a algum. Quem fez mal foi o ser humano. E a religião, ela foi criada pra ser algo edificante, algo bom. Assim como a filosofia e a ciência também. Só que acabou matando muita gente, né? Como as pessoas usam delas, né? Aí é outra história. É. O homem é o lobo do homem. Já dizia Rousseau. Muito bom. Muito sábio, Rousseau. Muito sábio. Sabe. Muito... O homem nasce bom ou nasce mal? Ele nasce branco. Quem diz isso é Locke. É, O homem é uma tábua rasa, olho em branco. uma folha em branco. O homem nasce um reativo. E se porventura vier a ser ativo, né? É o que eu falei, ele nasce bom. como um reativo. Ele pode vir ou não a ser um ativo. E o que é cultura? Que é cultura? Expressão do ser humano no mundo, basicamente. E o que é música? Música é uma arte, uma das artes que o ser humano criou ao longo do tempo. Uma das coisas que diferencia a gente de muitos animais. Música é a mais bela criação humana, sem menos. Simples assim. Eu acho Ok. incrível. Não tem uma criação mais bela do que música. Música é incrível. A história da música é incrível. A maneira como foi criada. Você pensar que humanos criaram isso é maravilhoso. Eu me sinto honrado. Me sinto honrado por poder contemplar uma criação com tamanha beleza. Incrível. Fico maravilhoso. E o que seria arte? Aí a arte é o que diferencia o ser humano de todos os outros bichos. Basicamente, ela. Se você for pensar o que diferencia um ser humano de verdade, assim, de outros seres, não é só a racionalidade, é também a arte mesmo. E a arte de contemplar a arte. A capacidade de contemplar a arte também. Qualquer coisa é arte? Aí depende da visão de quem tá olhando. Sofista. Aqui a gente Gente, gosta que de tá trabalhar com verdades absolutas. Eita! Pra não dar muita Eu liberdade. fujo de qualquer coisa que fala absoluta, assim. Vem absoluta, eu saio. Não pode. Não pode ter. Não pode fugir das verdades Não, absolutas. mas não tem verdade absoluta. Esse é o ponto. Tem que ter. Não tem. Tem que ter. Não tem. Tem sim. Eu não aceito pessoas chamarem certas coisas de arte. E quando eu digo você pode dizer isso é coisa interna sua. Não. Existem verdades absolutas. Quais são? Ninguém sabe, mas a gente tem que buscá-las. Como diria Platão. Eu corro de absolutismo. Tem que ter. Não tem que ter, não. Como eu sempre digo, um pôr do sol é bonito. Vou melhorar mais ainda, pra pegar mais pesado. Um pôr do sol é belo. É. Alguém pode dizer que um pôr do sol não é belo? Pode. Não pode. Pode. Não pode. Pode. Você não tem essa E opção. se a pessoa não vê o pôr do sol? Ela não tem como Ela dizer não se vai é dizer belo. nada. Ela vai dizer, não é belo. Ela não vai dizer nada. Então, a pessoa não tem essa opção. Tem que ter um lastro. Um lastro para definir o que é, o que não é, o que pode ser e o que não pode ser. Ah, ok. O senhor quer isso? Tem que ter. Muito bom.
Senão vamos ter pessoas falando que qualquer coisa é arte. Isso soa meio absurdo. Não soa absurdo? Soa um pouco absurdo, sim, mas. Ok também. Ok. E também, quiser chamar qualquer coisa de arte. Não. Tá preocupado com as verdades do mundo, né? A ciência. As verdades das pessoas você não quer, não. Você já. Porra, pelas tangentes. Então você concorda com Gorgias quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas? Ah, não. Se decida. O homem é a medida de todas as coisas. No mundo humano, sim. É a medida de todas. No mundo, falando em mundo humano, você deixa margem para que haja coisas transcendentes a esse mundo. Sim. Então você deixa margem para verdades absolutas. É, você me pegou. A verdade absoluta é a realidade. A realidade é um Nossa! fato. Essa foi boa, essa foi boa. Gostei. Talvez a gente possa. E a gente tá aqui pra entender, tentar Exatamente, entender o fato, ok. que é a Bom. realidade. Talvez a Essa gente, verdade absoluta é boa. talvez a gente possa chegar em um meio termo aí. Talvez. Talvez chegamos em um meio termo. É, eu desligo seu microfone e a gente continua. Esse é o meio termo. Por que você desligaria meu microfone? Ué, é o meio termo. Não concorda comigo, eu te censuro. Eu não censuro vocês? Por que vocês vão Mas me a censurar? gente censura, ué. É. Você não precisa censurar a gente pra gente censurar. Agora, é assim a luta, então? Essa é a nossa verdade absoluta. Exatamente. Essa é a nossa verdade. É a democracia. Não, quando você fala essa é a nossa verdade absoluta, já não é absoluta, porque é a de vocês. Então é uma verdade relativa. Você tem que falar, essa é a verdade. Vou desligar. Ai, ai. Enfim, então vamos prosseguindo. Tem algum questionamento pra agilizar antes da gente finalizar? Talvez Não, já tá dando a hora, eu acho que foi ótimo. Muito bom, gostei demais. Gostei Mais alguns demais. minutinhos pra Tive a gente- oportunidade de conhecer você melhor. Muito Gostei. obrigado. Mais alguns minutinhos pra Gostei fazer uns também de questionamentos. conversar muito com vocês, foi muito bom. Então, para finalizar então. O que é educação? Eita. Eu Nossa. não sou da licenciatura, eu não sei responder essa pergunta. Que isso? Você aprende tanto e não sabe o que é educar? Então, é complicado, né? Complicado educar, educação. E educação? Não sei. Deixemos assim, então. Seu Deixemos no silêncio é a resposta. O silêncio é a resposta. Vamos findar isso daqui, chegar ao fim. Assim como a ampulheta tá chegando. Giovan, tá na hora de findar? A gente já vai findar então. Não Imagine. gosto, não gosto de palavras com lisar, terminadas com lisar. Eu não vou dizer finalizar nunca. Essa foi a primeira e última. Existe alguma pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito e a gente não fez? Algum assunto que você gostaria de ter comentado de maneira rápida? Não, acho que tudo que vocês abordaram foi o que eu realmente esperava aqui desse podcast. Esperava mais essa pegada assim, gostei bastante. Certo. Então agora, imagine que em algum momento da sua vida você quis muito se expressar e falar alguma coisa, mas as mazelas desse mundo o impediram de se manifestar. Os reativos te calaram. Se manifeste agora pra sua câmera. Qualquer coisa. Você pode dizer qualquer coisa aqui, porque a gente tem essa liberdade Eu e se posso alguém, dizer qualquer coisa? se alguém achar ruim, que venha resolver com a gente. Diga pra sua câmera. Venham participar do Physicast. Muito bom. A mais sábia colocação que já tivemos aqui. É isso. Então, Olegário, muito obrigado por você ter vindo aqui, Foi um prazer. dedicado um pouco do seu tempo aqui com a gente. Uma honra. Eu me sinto honrado com esse tipo de coisa. Eu me sinto muito honrado. Foi um grande prazer poder conversar com você e conhecer um pouco mais. Agora temos mais um companheiro nessa jornada. Mais uma pessoa para fazer a vida valer um pouco mais do que ela valeria sem ele. Certo? Alguma colocação? Despedidas? Momento de despedidas agora. Se despeça então, Olegário. Muito obrigado por ter participado, quem participou, comentado quem comentou. Muito obrigado pela força, gente. Gostei demais aqui. E Renato, que sempre está por aqui, sempre está nos apoiando, sempre está comentando. Sua presença é de muito apoio.
Bom, hoje não houve muitos comentários, porém foi muito profícuo a conversa que tivemos aqui. Eu gostei muito desse Physicast de hoje. Eu também gostei bastante de ter participado aqui. Foi uma experiência muito boa. Tô grato. Como o Giovanni gosta de dizer, valeu a pena. Valeu a pena viver agora. Nossa. Até emociona. Emociona demais. Enfim, muito obrigado novamente, Olegário. Estamos aqui trabalhando para melhorar esse podcast a cada dia. Estamos tentando fazer o melhor que a gente consiga. E já que somos finitos e não temos muito tempo aqui, vamos finalizar esse podcast. Finge. Já que não temos muito tempo nesse mundo, vamos aproveitar e finalizar esse podcast. Então encerre. Já que não somos eternos, vamos encerrar por agora. Acaba. A você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima. Eu gosto da ideia do viajante. Foi lá que eu de fato inspirei para fazer o GGP aqui na Eu, da economia, mudar a sociedade, toda e qualquer novidade